Olá, meu nome é Evelyn Leso, acadêmica de farmácia, e sob a orientação do professor Dr. Guilherme Luz Emerick, estarei fazendo uma breve apresentação no 33º Seminário de Iniciação Científica e Tecnológico da UFMT sobre a avaliação do potencial inibitório do piracetam sobre as enzimas acetilcolinesterase e butirilcolinesterase. Hoje, a doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência em pessoas de idade mais avançada, com incidência predominante a partir de 65 anos. É uma doença progressiva e fatal que evolui ali de forma lenta, podendo até ser confundida com o processo de envelhecimento normal do ser humano, e que em estágios mais graves leva à perca de funções cerebrais, principalmente da memória, além de não ter cura. O tratamento ele é realizado com medicamentos que retardam a progressão da doença e que promovem a melhora dos sintomas, mas que ainda não têm a capacidade de promover uma cura total da doença. Esses medicamentos eles atuam principalmente inibindo uma enzima chamada acetilcolinesterase, que é responsável por degradar a acetilcolina na fenda sináptica. A acetilcolina ele é um neurotransmissor muito importante para a memória e que em pessoas com a doença de Alzheimer é encontrado em níveis bem baixos. Então, de forma geral, esses medicamentos eles aumentam a disponibilidade desse neurotransmissor da acetilcolina na fenda sináptica, auxiliando assim no retardo da progressão da doença e na melhora dos sintomas do paciente. Então, como objetivo do estudo, foi avaliado o potencial do piracetam em inibir essa mesma enzima. O piracetam ele é um medicamento também utilizado para memória, não para o tratamento de Alzheimer, mas para a memória, e que pouco se conhece seu mecanismo de ação. No entanto, em literaturas, ele já foi associado à capacidade de reverter déficit de memória. Assim, o presente estudo tentou avaliar se esse mecanismo de ação poderia estar relacionado com a inibição das colinesterases sanguíneas, ou não, determinando a capacidade desse medicamento em inibir 50% a atividade dessas enzimas, ou seja, determinando suas IC50. Antes de avaliar a IC50, foi necessária a construção de 3 curvas analíticas padrões de proteína, conforme preconiza ali a RDC 27 de 2012 da Anvisa. Essas curvas elas foram preparadas em tampão fosfato pH8, tendo a albumina sérica bovina como padrão, e as leituras elas foram realizadas em triplicato utilizando o espectrofotômetro UV visível, em 595 nanômetro e após 5 minutos de reação em temperatura ambiente. As curvas elas foram realizadas em dias diferentes e foram utilizadas o mesmo tampão que posteriormente foi usado para a avaliação enzimática. As curvas também apresentaram conformidade com os critérios de aceitação estabelecidos. Agora, para definir a concentração capaz de inibir, reduzir em 50% a atividade enzimática, foram preparadas ali 6 concentrações diferentes do piracetam e foram mantidas em contato com as amostras por 30 minutos antes das leituras. A determinação dos valores de C50 foi realizada utilizando plasma humano para análise da butirilcolinesterase e eritrócitos para avaliação da acetilcolinesterase. Posteriormente, utilizou-se ali a acetilcolina como substrato e no espectrofotômetro foi realizadas ali 4 leituras a 450 nanômetros, iniciadas em tempo zero e repetidas em intervalos de 1 minuto. Então, os valores de C50 encontrados, ou seja, a concentração capaz de inibir em 50% a atividade da acetilcolinesterase, foi encontrada em 232,3 mg por ml. Para a butirilcolinesterase, a IC50 foi encontrada em 1.687 mg por ml, 7,26 vezes maior que para a acetilcolinesterase. A fim de comparar o piracetam com uma substância já utilizada para o tratamento do Alzheimer, a galantamina, a razão ali entre a IC50 da butirilcolinesterase e da acetilcolinesterase para a galantamina é de 2,94, enquanto que para o piracetam é de 7,26. Esses valores, quanto mais próximo de 1, significa um maior potencial de inibição. Então, é bem evidente que o piracetam ele foi bem inferior quanto à inibição enzimática quando comparada com a galantamina. Por conclusão, o piracetam ele se demonstrou mais sensível à acetilcolinesterase do que para a butirilcolinesterase, e quando comparado com a galantamina, ele se demonstrou muito inferior na atividade inibitória. No entanto, por ser um medicamento muito utilizado para a memória, e evidenciado em estudos sua capacidade de reversão de déficit de memória também, é importante demais pesquisas serem realizadas em busca do seu mecanismo de ação, assim como foi no presente estudo, que, no caso, foi evidenciado que esse mecanismo independe da ação anticolinesterásica. Deixo aqui meu agradecimento à ProPesc, à UFMT, à FAPEMAT, à CNPq e ao grupo de pesquisa GTOX da UFMT Sinop.